falar sobre os sabotadores do emagrecimento, sobre autossabotagem no emagrecimento. Eu acho que, assim, de todos os temas, esse é o que mais tem relação com a questão comportamental. Vocês sabem que eu entendo, que eu vejo nutrição... Nossa, tô toda troncha, né? Gente, vocês viram os stories agora? Eu cheguei do consultório faminta, eu tava nos últimos atendimentos lá no consultório morrendo de fome. E aí eu passei rapidinho na peixaria, comprei um filezinho de tilápia, cheguei em casa, esquentei os legumes que já estavam prontos na geladeira, temperei a tilápia, grelhei e jantei agora antes de entrar online, mas assim, antes de entrar ao vivo, foi muito rápido, eu consegui fazer um jantarzinho assim, em 10 minutos e jantar. E quem acha, né, que a gente precisa, que tudo é motivo, isso tem muito a ver com sabotadores do emagrecimento, né? Eu poderia falar, não, tô com pressa, tô com fome, não vai dar tempo, eu preciso comer antes de entrar na live, porque era fome real, sabe? Aquela fome que não dá pra esperar. Eu poderia ter passado na padaria, ter comprado um pão, ter consumido um biscoito, não é verdade? Mas isso seriam todo o quê? Sabotadores. E eu falo que não podia esperar, mas eu podia esperar sim. Mesmo estando com fome real, é 1 horinha só de live, você acha que não daria para chegar aqui, tomar uma água e esperar? Daria. Comer umas castanhas? Daria. Mas eu já ia ter que jantar mesmo, então eu consegui fazer um prato super saudável, rápido, sabe? Sem ficar inventando mimimi, muita desculpa para comer porcaria, não é? Então tudo parte de uma escolha. Isso é autossabotagem. Bom, mas vamos lá. O que é a tal da autossabotagem? Se nós formos avaliar, pesquisar mesmo a origem da palavra, o que significa lá a palavra sabotagem? Sabotagem, olha o significado da palavra sabotagem, é provocar prejuízo. Então, quando eu falo sobre autossabotagem, eu estou prejudicando quem? Estou provocando prejuízo contra quem? Contra mim mesma. Então, isso é autossabotagem. Você já viveu, já passou alguma situação na sua vida em que você foi sabotado? Que você viu um processo que alguém tentou te sabotar de alguma forma? Você já vivenciou isso? Eu vou contar algo rapidinho aqui pra vocês. Só pra vocês contextualizarem no que é a tal da autossabotagem. Na época da faculdade, no último ano da faculdade, eu fiz um estágio que era um estágio muito concorrido, eu queria muito fazer estágio era um colégio espanhol, Miguel de Cervantes, lá na zona sul de São Paulo, no Morumbi, e tinha que fazer prova para passar, não era muito fácil passar, e eu me inscrevi, e chegou o dia da prova, e a gente tinha combinado que ia a galera toda da turma, né, porque várias meninas, acho que toda a turma ia fazer essa prova para esse estágio, nós íamos todas juntas. E aí começou da hora, eu falei, gente, a gente precisa ir, né? Porque não vai dar tempo de chegar lá, não vai dar tempo. E aí, quando deu todo mundo assim, sossegado, e elas meio que fizeram um complô pra eu não ir fazer a prova. Porque se eu fosse fazer a prova, elas sabiam, e eu sempre sabia também pela minha experiência, que eu era uma forte candidata a passar. Elas combinaram todas de irem de carro, dar carona uma pras outras, não me chamaram. E eu fiquei parada no ponto de ônibus em frente à faculdade e assim, tentando descobrir na internet, no celular, como fazia para chegar lá de ônibus, qual ônibus passava. Olha, se você avaliar isso, tipo, eu me ferrei toda. Foi um processo de sabotagem que fizeram, né? Não foi uma autossabotagem, alguém fez isso para mim. Mas a conclusão da história é que eu consegui chegar, não do jeito que eu tinha planejado, que eu tava com uma necessidade de maquiagem para ir me maquiando no caminho, não deu tempo, né? Cheguei lá toda esbaforida, suada pra caramba, assim. Na hora que eu cheguei, a coordenadora lá abriu a porta e fez a entrevista. Fiz a prova, fiz a entrevista teórica, passei, fiz o estágio. E no final, as meninas que fizeram isso não tinham nem condições de olhar pra mim, sabe? Envergonhadas, assim. Falaram, pô, ela conseguiu, ela veio de ônibus e ela conseguiu. Eu me senti muito penalizada, eu me senti muito mal, porque as minhas colegas fizeram isso comigo. É ruim viver um processo de sabotagem, né? É ruim quando você tem um plano, um projeto e alguém vem e passa a perna em você. Não é ruim? Agora imagina você fazer isso com você mesmo. Isso é a autossabotagem. É você ter uma meta, você ter uma prioridade, você ter um sonho, você querer realizar algo que é muito importante para você. E aí vem alguém e passa a perna, vem você mesmo e passa a perna nos seus sonhos, nos seus projetos, com pequenos deslizes no dia a dia.
Você sabe que você precisa fazer um filé de tilápia, como eu fiz hoje para o meu jantar, mas você acha mais conveniente passar na padaria e comer um salgado, por exemplo. Não que tenha problema você comer uma pizza, comer um salgado, mas é você fazer escolhas conscientes no dia a dia. É você saber que você precisa fazer o treino na academia e aí você não consegue, aí você fala, também não vou fazer mais nada, mas você não pode fazer um treino em casa. São autossabotadores. E como que isso mina as nossas possibilidades de realizar os nossos desejos, os nossos sonhos, e principalmente aqui eu vou trazer sempre para o emagrecimento, beleza? Deu para entender o que é a tal da autossabotagem? E ela é muito grave porque ela te impede de ir além, ela coloca barreiras na sua frente para você não realizar o que você precisa. Oi, Joyce, para de passar a perna em você, bem-vinda. Você fica paralisado, você deixa de realizar o que você sabe que você precisa realizar. Você concorda comigo que basicamente você sabe o que precisa para emagrecer? Você sabe quais são os alimentos que não vão te ajudar a chegar no seu resultado? Você sabe que se você ficar comendo açúcar, farinha, tomando refrigerante como você toma, comendo bolo como você come, comendo doces, você sabe que isso vai te atrapalhar a emagrecer? E você sabe, por outro lado, que você precisa comer vegetais, folhas, né, as hortaliças, os legumes e comer proteínas e gorduras boas, e isso vai ser favorável para o seu processo de emagrecimento? Você sabe, eu vivo falando, e a gente tem informações gratuitas aqui, né? A gente tem que comer comida de verdade. Você sabe de tudo isso, na teoria. E por que é que você faz o contrário? Por que é que você se sabota? Você tem ideia do que está envolvido, o que tem por trás disso? Você vai descobrir nessa live hoje. E eu vou passar também um exercício, 2 exercícios muito incríveis para você descobrir quais são os seus sabotadores, porque eles são individuais, tudo na vida é individual, né? A gente tem uma individualidade bioquímica, a gente tem desejos diferentes, preocupações diferentes, vontades diferentes e também sabotadores diferentes. Os meus até podem bater com alguns seus, mas talvez você tenha aqueles que são só seus, eu tenho os meus que são só meus. Gente, a gente não tem perfeição, né? Não tem ser humano perfeito. Então, todos nós temos algum tipo de sabotador. Seja para emagrecer ou seja para realizar alguma tarefa importante. Então, você pode sim aplicar esses exercícios para qualquer área da sua vida. Entender que assim, eu quero tanto uma coisa, por que eu estou agindo de forma contrária? Por que eu deixei passar uma coisa que era muito importante para mim? O que está por trás disso? Por que você se sabota? Você vai descobrir na live de hoje. Como é que começam os nossos pensamentos sabotadores? Tem ideia? Muito lá atrás, lá na infância. A gente tem que tomar muito cuidado, né, na educação dos filhos. Eu sou mãe, porque algumas coisas saem muito no automático se a gente não se policiar. Por exemplo, tem uma caixa de brinquedos do meu filho que fica guardada aqui no meu escritório. E aí, às vezes, ele arrasta essa caixa de brinquedos na sala, aqui no escritório mesmo, no corredor, ele sai arrastando isso pra todo lado. Aí sabe aquele trabalho que eu tenho de limpar a casa, de organizar? Gente, eu nunca consigo terminar a organização da casa, porque quando eu termino uma parte, eu vou no outro cômodo, já tá bagunçado de novo. Se eu não me policiar, eu vou ter uma tendência a falar o quê? Theo, você é muito bagunceiro. O que essa criança vai entender? O que ele vai ter como um padrão de comportamento a vida inteira? Que ele não sabe ser organizado. Se eu disser pra ele, Theo, você faz tudo errado, sabe, no automático, quantas coisas você ouviu na sua infância dos seus pais? Nós somos guiados, né, as nossas emoções quando nós somos pequenininhos, pelas pessoas mais próximas, né, os nossos pais, principalmente. E aí, você acredita que você não é capaz? Ou então quando a criança está fazendo alguma bagunça na hora da refeição e aí você fala, come tudo porque você não está merecendo comer a sobremesa, você não merece. A criança pede um brinquedo, pede um presente e você fala, você não está merecendo, você não merece. E aí ela vai criando na mente dela aquelas crenças de que realmente ela não merece, não é merecedora, que ela não consegue fazer nada, que ela é bagunceira, que ela não faz nada certo e ela deixa de acreditar em si mesma. Só que durante a infância as crianças são direcionadas, são guiadas pelos pais. Só que quando elas se tornam adultas, o que vai acontecer? Quando se tornou adulto, o que é que essa criança vai fazer?
ela vai continuar acreditando naqueles padrões de comportamento que foram ancorados ali na infância. E aí ela se dispõe a emagrecer, ela entra na academia, ela procura um nutricionista, ela faz dieta, ela faz de tudo e ele fala, agora vai! E na primeira frustração que ela tem, na primeira dificuldade, porque nós somos adultos e a vida de adulto não é só flores, né? Nós temos os problemas também, aí ela desiste. Aí ela vai descontar numa barra de chocolate, ela vai comer um pote de sorvete e ela joga tudo pro alto e nem lembra mais do seu objetivo. E ela vai sempre falar, mas eu não consigo mesmo, eu não mereço emagrecer, eu não sou digno e por aí vai. Essa repetição desses padrões de comportamento que foram colocados lá na infância. Só que, como é que nós podemos, o que nós podemos fazer para romper esse padrão de comportamento? É somente através do autoconhecimento. Eu costumo dizer que autoconhecimento liberta, né? Autoconhecimento transforma a gente. Porque quando a gente se conhece, a gente entende por que a gente está agindo daquela forma. E o que é que a gente tem que fazer para começar a partir dali, agir de uma forma diferente. Mas a gente tem que se conhecer. Se a gente não analisa nem os próprios sentimentos, a gente vive muito na superficialidade dos nossos sentimentos, sabe? Não aprofunda, por que eu tô triste, o que aconteceu, por que eu tô me sentindo assim? E a gente fica assim, deixa a vida me levar. Mas não, tem que aprofundar nos sentimentos, entender por que você come. Por que você come compulsivamente? Por que você tem uma busca desesperada por pão? Qual que é o pão? O que você está querendo preencher na sua vida com aquele pão, com aquele biscoito? Esses dias eu coloquei uma caixinha de perguntas e aí alguém me perguntou assim, Nutri, uma mulher, Nutri, me ensina a escolher um biscoito mais saudável ou menos pior no supermercado. E aí eu respondi assim, eu poderia falar, né? Ensinar a ler o rótulo e tal, mas qual é a necessidade de comer o biscoito? Sabe? Se a gente não entende o porquê que a gente quer determinados alimentos, a gente fica naquele padrão de repetição de comportamento. Para que comer biscoito? Nós somos adultos. Por que buscar um biscoito? E aí a gente fica se sabotando, tentando encontrar um biscoito que seja menos pior, um biscoito mais saudável. Não é para ficar comendo biscoito. E não significa que é proibido comer biscoito, porque nada é proibido no processo de emagrecimento. Você pode comer tudo, desde que você coma com equilíbrio. Hoje eu atendi uma paciente que ela falou assim, nossa, fiquei passada, porque na consulta anterior eu falei pra você, Nutri, que eu precisava muito de arroz e feijão e que eu não ia saber ficar sem arroz e feijão. E você falou, come arroz e feijão, e eu consegui emagrecer comendo arroz e feijão. Para ela o arroz e feijão era importante, então eu montei um esquema de alimentação na qual eu pudesse manter o arroz e feijão, porque para ela aquilo era importante. Então, autoconhecimento, saber o que é importante para você. Agora, tem um motivo muito, assim, fica lá no nosso inconsciente, mas que está muito relacionado com a nossa dificuldade de emagrecimento e os nossos autossabotadores diários, que talvez você fale assim, não, isso não faz sentido, mas eu queria muito que você fizesse uma análise profunda nesse momento para entender se esse é um sabotador para você. Quais são esses sabotadores, os seus medos aí? Papel e caneta na mão, eu queria muito que você fizesse uma listinha, tá? Pega um papel, pega uma caneta e você vai fazer uma lista. Primeiro, eu quero que você escreva um embaixo do outro, uma lista mesmo. Se você emagrecer, o que é que você perde se você emagrecer? Aí você pode falar assim, mas Nutri, tá errada essa pergunta, né? Eu não vou perder nada, eu tô só ganhando. Faça uma análise profunda. O que é que eu perco se eu emagrecer? O que é que eu tô perdendo se eu emagrecer? Aí você fala, peso? Não, isso... Nosso cérebro não gosta de perder, né? Eu falo que nem peso ele gosta de perder. Eu falo que a gente elimina peso, a gente elimina gordura, na verdade, não peso, né? O peso na balança não importa. Mas você tem uma meta, você quer emagrecer 30 quilos, ou 20 quilos, ou 5 quilos, 10 quilos. O que você vai perder se você emagrecer? E você pode pensar que você não está perdendo nada. Vamos avaliar o que você perde. Você está perdendo alguma coisa sim. Todas as vezes que a gente escolhe alguma coisa, a gente perde outra. A gente não consegue ter tudo. Vocês estão aqui comigo nessa terça-feira à noite. Vocês escolheram assistir essa live. Vocês estão aqui conectados comigo. O que vocês perderam por estar aqui? Perderam de estar brincando com o filho, vocês perderam de estar relaxado com os pés em cima do sofá assistindo Netflix?
Você perdeu um momento de entretenimento vendo vídeo no YouTube? O que você está perdendo alguma coisa? Está perdendo ficar com as pernas pro alto? O que você perde? Quando a gente pensa no emagrecimento, se você decide realmente emagrecer e você emagrece, você vai perder um monte de coisas. A Joyce disse aqui que sabe o que vai perder. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Vão colocando para mim, se vocês já pararam para pensar, se isso faz sentido, e fala, não, nunca parei para pensar, mas isso faz sentido, tô pensando aqui. Fala para mim. Quando você se dispõe a emagrecer, o que é que você perde? O que você tá perdendo? O que você vai deixar de fazer que é importante hoje para você? Às vezes é um churrasco com amigos, que você bebe e enche a cara todo fim de semana. É o almoço de família, que você não sabe dizer não. É o bolo da sua avó, que ela faz como uma forma de afetividade, entregar aquele bolo para você, e você não vai falar não para sua vovozinha, entende? O que você vai perder? É um momento com seu marido, que ele chega e é tão gostoso, tão prazeroso para vocês terem esse momento à noite, que aí pede pizza, come hambúrguer, faz um monte de alimento super calórico, cheio de açúcar e farinha, sabe? Tem os maridos gourmets, os maridos chefes que sempre falam, as esposas falam, não, meu marido adora cozinhar e ele quer que eu tome uma cerveja com ele. Você vai perder esse momento com seu marido? O que você tem medo de perder? Pode ter certeza que quando você demora muito para você emagrecer, você fica muito tempo, muitos anos sofrendo naquele processo de emagrecimento, você tem medo de perder alguma coisa que às vezes não é consciente. Às vezes esse medo de perder, sabe o que pode ser? O que você perde? A atenção das pessoas. Eu já conversei com diversas pacientes no consultório sobre isso, que não conseguem dizer não. E aí eu pergunto, você tem uma boa autoestima? E aí essas pacientes falam, não, minha autoestima não é boa. Então esse medo de dizer não para o outro, na verdade está dizendo não para si mesma, para si mesmo. Por quê? Porque você quer agradar. Porque você acha que você só vai ser amado se você agradar. Então se você disser não, quando a pessoa te chama para comer um pastel, por exemplo, você não vai ser uma pessoa ruim para o outro se você disser não. Pelo contrário, você está se colocando em primeiro lugar. Sabe aquela história da máscara de oxigênio no voo, né? Primeiro coloque em você, para depois você colocar no outro. Primeiro olhe para você. E aí você vai ser amado pelo que você tem, pelas suas qualidades, porque você é uma pessoa incrível, não porque você tem a necessidade de ficar agradando o outro, ficar aceitando sair para comer, tudo é comida, tudo é bebida, só para agradar o outro, para ser popular, para ser pop, sabe? Você não tem essa necessidade. Você já parou para pensar que o que você... Agora eu vou fazer o contrário, né? O que é que você ganha com a obesidade? O que é que você ganha não emagrecendo? Faz a lista de tudo que você ganha. Você pode ganhar a proteção. Sabe que quando a gente engorda, que a gente faz... as células adiposas ficam ali aglomeradas, a gente faz pneuzinho, sabe? Por todo lado. Esses pneuzinhos são pequenas almofadas que nós vamos criando. E nós vamos criando para quê? Para nos proteger. Porque se a gente cair de novo, a gente está protegido emocionalmente. Consegue entender? E a partir do momento que você avalia os seus padrões de comportamento, se eu estou triste, eu como muito. Se eu estou chateado, eu como muito. Você está querendo se proteger. Faça esse exercício de tudo que você perde e tudo que você ganha se você emagrecer. E para aquilo que você perder, que você colocou lá, que você está perdendo, pensa num ganho para aquilo. Qual é o ganho que você pode colocar? Por exemplo, o exemplo da pizza com o marido que eu citei. Você perde o momento de comer uma pizza com seu marido. Mas o que você pode colocar no lugar? Você pode fazer uma pizza low carb. E aí você propor para ele uma pizza que você mesma vai fazer. Para cada perda, coloque uma solução, porque a gente, como eu falei, nosso cérebro não gosta de perder. Pensa numa solução, no que você pode ganhar, que você pode colocar de atrativo, de prazeroso para preencher aquilo que vai ser uma perda. Mas o que você vai colocar ali, a solução tem que ser algo que não vai atrapalhar o seu objetivo, o seu processo, o seu resultado de emagrecimento. Então faça esse exercício de perdas e ganhos. Eu sei que você não vai conseguir fazer tudo agora durante a live, mas isso é um exercício para você fazer sozinho depois, para você refletir, você colocar no papel, risca, coloca, escreve tudo que vem à sua mente.
E aí sim você vai ressignificar cada perda que você vai ter quando você emagrecer. E aí você tem que estar disposto a pagar o preço, né? Porque como eu falei, tudo que nós escolhemos na vida, nós sempre vamos perder alguma coisa. Bom, a gente tem que escolher também alguma fonte de prazer na nossa vida que não seja comida. Porque nós somos guiados pelo prazer. Nós seres humanos somos guiados pelo prazer. Só que esse prazer não pode ser pautado somente na comida. E aí eu vou apresentar para você as minhas ilhas do prazer. Aí você fala, nossa Andressa, esse nome é muito engraçado. Mas eu acho que é o que mais se adequa ao que eu penso disso, sabe? Quais são as nossas ilhas do prazer? As nossas fugas. Eu tenho as minhas e funcionam muito. Porque se eu não colocar as minhas fugas emocionais nessas ilhas para dar uma relaxada e para eu ter prazer, eu vou descontar na comida também. E aí eu coloquei aqui uma ilha. Vocês querem saber quais são as minhas ilhas do prazer? Olha as minhas ilhas do prazer. Quem é próximo sabe. Vinho. Eu adoro tomar um vinho, então assim, abrir uma garrafa de vinho e tomar uma tacinha de vinho à noite para relaxar, é um momento de prazer. Chá, eu amo chá. Então, tomar um chá num período que eu tô sozinha, sabe? Quando meu filho dorme, aquele momento só meu, está dentro da minha ilha do prazer. Você quer o quê, Joyce? Você quer o vinho? Você quer o chá? Pode escolher, tá, amiga? Eu gosto muito de vinho, né? Então, assim, a bebida alcoólica é algo que relaxa, mas você tem que ter clareza de que esse não é um gatilho também para compulsão, porque senão você sai da compulsão de alimento e vai para a compulsão do álcool, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu sou da linha de que Andresa, eu prefiro tomar uma tacinha de vinho do que atacar uma barra de chocolate, tá? Bom, tudo com equilíbrio. O chá é algo que me dá prazer, tá na minha ilha do prazer, leitura, ler um livro, ou ler algo que não seja artigo de nutrição, sabe? Porque isso eu faço normalmente. Ah, você quer saber as minhas opções? Então, leitura, velas é algo que me relaxa muito, inclusive a luz de velas é uma luz maravilhosa para o período noturno, porque estimula a qualidade do sono. Um banho relaxante é algo que eu amo e assim, como mãe, né, a gente não consegue tomar um banho mais prolongado. Que mais? Massagem é algo que eu amo, mas não tenho feito, né, agora por causa da pandemia, mas é algo que me faz muito bem, de vez em quando dar uma fugida e fazer uma massagem relaxante, eu gosto muito. Adoro cantar, apesar que eu faço isso muito mal, vocês sabem, quem é velho de casa sabe que eu sou desafinada até falando, né, cantando, então sou um troço, mas tenho dó dos vizinhos, mas eu gosto de pôr uma música e fazer faxina até cantando. Cantar está na minha ilha de prazer, sabe, é algo que relaxa, algo que me faz viver o momento presente, me faz esquecer um pouco de preocupações, ansiedade, tudo isso. Bem-vinda, Jaque. O que mais? Dançar é algo que eu amo, tá na minha ilha de prazer. Exercício físico, que eu tenho feito agora regularmente, todos os dias. Tomar um café com uma amiga, sair com um amigo para tomar um café. Então, na minha ilha do prazer, eu tenho todos esses itens. Também não escrevi aqui, mas também tá na minha ilha do prazer, fazer uma hidratação no meu cabelo, passar um creme no cabelo, fazer uma máscara no meu rosto, colocar uma argila na cara, assim, às vezes 5 minutinhos que eu passo um creme no cabelo, tal, dou uma arrumada no meu cabelo, nossa, como isso é prazeroso. Mas descubra, faça a sua ilha do prazer, sabe? Escreva, coloca lá, ilha do prazer, tudo que faz você relaxar, você se sentir muito bem, sem que isso seja necessariamente comida, tá bom? Comida também é uma fonte de prazer. E tudo bem, de vez em quando, tá na ilha do prazer a gastronomia. Na minha ilha do prazer também tem isso, porque eu gosto de cozinhar, fazer um pratinho especial, receber amigos em casa, isso é algo que me dá prazer. Mas a minha fonte de prazer não pode ser unicamente, exclusivamente comida. Bom, quando nós identificamos um pensamento sabotador, nós temos que ser mais racional para lidar com esse pensamento. Antes, né, de agir daquela forma impulsiva, antes de comer, hoje eu não vou treinar, hoje eu não vou comer de forma saudável, a gente tem que trazer isso para a racionalidade. Eu sempre falo sobre isso, né, sobre pensamento, sobre ação racional. Nossa mente vai criando então as crenças limitantes e ao encontrar uma crença, nós temos que ressignificar. No final da live, para quem ficar até o final, eu vou enviar um PDF, um e-book que eu montei com os 23 sabotadores do emagrecimento.
E aí é um outro exercício que você vai demorar pelo menos 1 hora para fazer, mas vale muito a pena porque você vai se ver ali. Isso vai ser um exercício de autoconhecimento muito, muito grande. Quando você descobre qual é o seu sabotador ou quais são os seus sabotadores, você tem que trazer isso para o racional o tempo inteiro. Porque pessoas que são muito emocionais, muito emotivas, elas vivem assim, no céu e no inferno. A vida fica uma gangorra. Ou é 8 ou é 80. Então é importante sempre trazer os sentimentos e as crenças para o consciente, para o racional, pensar antes de agir. Por exemplo, se eu saio do consultório com fome, eu tô com muita fome, eu poderia passar na padaria, comprar um saquinho de amendoim e ir para casa comendo amendoim. Eu poderia comer uma fruta até que tá dentro da minha bolsa. Eu poderia passar em algum lugar e comer um salgado porque eu tô com fome para chegar em casa. Esse lance do amendoim, esse exemplo que eu citei do amendoim, isso é muito comum. Tem vários pacientes que citam esse exemplo, que comem sempre um saquinho de amendoim na volta do trabalho para casa porque tá morrendo de fome e aí precisa comer alguma coisa. E aí eu penso assim, né, nossa, a gente parece numa situação dessa uma criança mimada que fala, eu quero um doce, eu quero um amendoim, eu quero comer alguma coisa. E aí a mãe fala, calma, daqui a pouco a gente vai chegar em casa. E aí a criança se joga no chão e faz birra, falando, eu quero comer um doce, eu quero comer um amendoim. Agora, olha para sua criança interna, avalia se não dá tempo de chegar em casa. Quer um outro exemplo de como que isso é um sabotador? Eu acho que eu citei esse exemplo numa live recente, mas eu vou citar de novo, porque tem gente que está aqui nessa live que não assistiu a lives anteriores. Se você está indo para casa de Uber, você saiu do trabalho, você está dentro do Uber, você está indo para sua casa e deu vontade de fazer cocô no meio do caminho, o que você faz? Você faz cocô dentro do carro dos outros? Você segura, né? Por que você segura? Porque você é adulto. Da mesma forma, você pode segurar os seus impulsos em relação à alimentação. Então, você tá indo para casa, você vai esperar chegar em casa para ir ao banheiro. Eu tô errada? Você tá com vontade de xixi, você vai esperar chegar em casa para ir ao banheiro. E por que é que para comer na volta do trabalho para casa eu tenho que passar em algum lugar, eu tenho que comer alguma coisa que senão eu vou morrer? Você não quer emagrecer? Você não tem reserva aí? Seu tecido adiposo tá aí para quê? Um monte de reserva, põe isso para queimar. Como é que você fica? Como que você põe para queimar? Segura, espera um pouquinho, toma água, anda com água dentro da bolsa. Primeiro sinal de fome, o que você faz? Toma água, às vezes essa fome passa. Sabe quando você está muito intertido no trabalho, você está com tanta fome, você está tão intertido com o que você está fazendo, que daqui a pouco você olha, passou um tempão e você olha e fala, gente, eu estava com fome e eu não comi, a fome foi embora. Você pode esperar. Se você fizer isso, você vai melhorar toda a sua condição bioquímica para o emagrecimento, mas se você ficar comendo toda hora porque você teve a primeira sensação de fome, como é que você controla isso? Sabe? De repente, um outro exemplo, você tem um filho e esse filho está na escola. E aí você sai para levar o filho para a escola. E aí seu filho começa a chorar, a se espernear porque ele viu o parquinho e ele fala, não quero ir para a escola, eu quero ir para o parquinho. O que você faz com seu filho? Quem é o racional da história? É você ou seu filho? Às vezes meu filho é mais racional que eu, tenho que concordar. Nessa situação, o que você faz? Você vai orientar o seu filho, você vai falar para ele, não, meu filho, é importante que você vá para a escola. Então, no final de semana, a mamãe te leva no parquinho. Ou você vai ceder, todas as vezes que ele falar, não quero ir para a escola, quero ir para o parquinho. Conversa com a sua criança interior todas as vezes que ela quiser te sabotar. Por que você está fazendo isso? Calma, sabe? Eu tô com vontade de comer um chocolate. Hoje é terça-feira, eu tô com vontade de comer um chocolate, mas você estabeleceu que no final de semana você vai poder comer alguma coisa que não tá no plano alimentar, mas que você gosta. Que não é lixo, né, gente? Fiz um post esses dias falando que não existe comida lixo. Para de chamar comida de lixo. E aí você fala com a sua criança interior. Calma, hoje é terça-feira, você não vai comer o chocolate hoje, mas fica tranquilo, no final de semana você vai poder comer o chocolate. Ou o doce, ou o hambúrguer, o pão, o bolo, o que é que você gosta. Consegue entender? Bate um papo, começa a trazer essa criança interior e troca uma ideia racional com ela, porque às vezes nós somos extremamente impulsivos e infantis conosco mesmo, fazemos birras conosco mesmo. Léo Souza está perguntando, Andresa, se eu ficar um longo período com esse sem comer, eu posso perder massa magra? Léo, pergunta excelente. Não, a gente só perde massa magra se a gente não treinar. Músculo, quando não é treinado, é perdido.
tá? Eu citei, assista, por favor, a live sobre jejum, Léo, que eu expliquei, dei um exemplo da fogueira, tal, que se a gente tá lá na frente da fogueira, tá muito frio, o nosso corpo não vai jogar o sofá como lenha, ele vai jogar o quê? A lenha, né? Porque o sofá é um tecido nobre. A nossa musculatura, nesse caso, é o tecido nobre. Consegue entender? Então, ela vai ser preservada, pode ter certeza. Isso não faz perder massa muscular. Eu citei também nessa live um estudo publicado avaliado um grupo de pessoas submetido a jejum por 72 horas e um outro grupo alimentado, e a taxa metabólica basal estava maior nesse grupo que ficou sem comer, tá? Então, a gente aumenta o metabolismo quando a gente não come e a gente preserva a massa magra. Nesse estudo, os dois grupos, né, especialmente o grupo do jejum, não mostrou perda de massa magra. Então, isso é muito interessante. Mas dá uma olhadinha nessa live que você vai entender melhor o que eu tô falando. Bom, então, falei pra vocês da criança do parquinho, né? Entre na sua ilha do prazer. Entre na sua ilha do prazer todo dia. Eu que agradeço. Bom, eu vou citar alguns outros exemplos, eu queria que você tentasse se ver aí, ver se você se identifica. Esse foi um sabotador, vou citar um exemplo meu, vou citar uns 2 exemplos meus, tá? No ano passado, tá fazendo um ano, eu inaugurei o meu consultório atual. E aí, na inauguração do meu consultório, foi um período muito exaustivo pra mim, porque eu tava me desligando da clínica que eu trabalhava muito, e eu com um filho pequenininho, né? O Theo tinha 1 ano e pouquinho na época, pesado, que esse moleque é pesado. E aí eu trabalhei de segunda a sexta, e aí no final de semana não tenho babá. Então eu tinha que ir lá resolver alguma coisa da obra que ainda estava faltando, e tinha que aí tinha uma parte da elétrica que eu precisava comprar alguma coisa, uma peça, e tapete que tá faltando. Gente, olha que doideira que foi. Na segunda-feira à noite eu fiz um coquetel de inauguração do consultório. Quando chegou no domingo à noite, e eu era assim, toda hora, vai numa loja, carregando o filho no colo, sacola, sol quente, imagina a situação. Final de semana inteiro assim. Quando chegou no domingo à noite, eu estava emocionalmente destruída, para não falar outra palavra. Eu estava acabada, mas eu estava tão desesperada, sabe uma criança que não sabe lidar com as emoções, se joga no chão fazendo birra? Eu estava praticamente assim. Sabe o que eu fiz? Eu tava desesperada, com vontade de comer um doce, um chocolate especificamente. E aí eu não tinha chocolate em casa, mas aí eu tava tão angustiada que eu comecei a chorar. Tipo assim, não tem chocolate. Comecei a chorar, claro que eu não chorei porque não tem chocolate, mas eu tava chorando por todo o contexto, eu tava destruída. A minha vizinha chegou pra mim e falou assim, Andresa, me dá o Theo aqui. Me dá ele aqui, deixa ele aqui na minha casa, vai tomar um banho. E toma um banho sem pressa, toma um banho relaxante. Você precisa descansar, você tá cansada. Gente, quando ela falou isso, meu olho até brilhou, né? Tem alguém pra ficar assim meia horinha com meu filho. Aí eu fui, lavei cabelo, tomei um banho, aquela água gostosa caindo no meu corpo, sabe? Que delícia. Eu saí do chuveiro tão revigorada, que eu nem lembrei que eu estava antes com vontade de comer o tal chocolate. A minha ilha do prazer, tá vendo que eu falei que banho quente tá na minha ilha do prazer? Se eu não tivesse, nesse momento, uma pessoa de fora me ajudou. Mas com o autoconhecimento eu vou entender o porquê que eu quero comer aquele chocolate. E eu descobri que um sabotador meu de alimentação saudável é o cansaço. E esse eu acredito que seja o seu também. Fala pra mim se você come muito mais quando tá cansado. Quando você chega do trabalho, está desesperado. Se você atender rapidamente a vontade, a compulsão, o impulso, porque você tá cansado, pode ter certeza que você vai comer muito mais do que você comeria se você não estivesse cansado. O cansaço é um forte sabotador do emagrecimento. O que você faz? Toma um banho, toma uma água, senta um pouquinho, mas eu estou com fome, você pode esperar. Aí você vê que quando você for comer, você não está com tanta fome mais, você não está tão desesperado mais. Cansaço. TPM. Mulheres na TPM. Às vezes não tem nem sintoma de TPM, mas já é um padrão, uma repetição de padrão de comportamento. E aí você acredita que porque você está na TPM, você tem que se dar um carinho. Aí você vai e come doce quando está na TPM. Gente, quantos anos você faz isso? Tá bom, quando você menstruou pela primeira vez, sua menarca lá com 12 anos de idade, você fez isso, porque eu vou comer chocolate que eu tô com cólica, beleza. Mas e no outro mês, por que você fez isso de novo?
Um ano se passou, você estava com 13 anos já, a adolescência acabou, você chegou na fase adulta e você continua fazendo isso, anos se passaram. E aí você entendeu, seu cérebro entendeu que na TPM você tem que comer chocolate. Quais são os outros sabotadores? Ah, se eu não comer tudo agora, eu vou ficar com fome depois. Se eu não comer muito agora, eu vou ficar com fome depois. Eu tenho pacientes que fazem essa autossabotagem quando eu falo, você não precisa comer de 3 em 3 horas. Obedece à fome. Ah, Nutri, mas se eu não comer 8 horas da manhã, 9 horas eu tô no trabalho, eu não vou poder comer mais. Então não come. Você não tá com fome, por que você vai jogar comida de goela abaixo? Sabotador. Não, vou comer muito, porque depois eu não sei que horas vai comer. Eu vou comer de novo. Será que não tem a ver com escassez, com alguma experiência que você teve na sua infância relacionado à fome, medo de ficar sem comida, frustração, perda, perder um ente querido, perder um namorado, um relacionamento? Ah, sabe aquele padrão de filme da mocinha que terminou o relacionamento e aí ela fica com um pote de sorvete na frente da televisão, comendo um pote de sorvete e chorando, as lágrimas descendo? É não saber lidar com a frustração, com a perda. Afeto familiar. De repente é aquele pai super ausente que não vê o filho, mas pega de 15 em 15 dias e leva para o McDonald's. E aí a criança, às vezes, ela vai crescendo, às vezes ela não gosta tanto de McDonald's, mas ela fica meio que com aquele padrão de ficar comendo lanche para poder se aproximar das pessoas que ela sente falta. Tô com saudade, tô na solidão, tô na ociosidade, aí eu tenho que comer para preencher aquilo. O que mais? Ó, comida com cansaço, é isso aí. É aquele bolo da avó que eu citei, que aí você come sempre para agradar. É não saber lidar com as críticas e como nós somos criticados. Se você tá muito magra, você vai ser criticado. Se você engordou, você vai ser criticado. E aí, às vezes, você tem que dar um foda-se mesmo para a opinião dos outros e se colocar, se manter no seu propósito. O sabotador de emagrecimento pode estar relacionado também com a falta de perdão. Se você tem dificuldade de perdoar, se você tem guarda mágoas, rancor, se você lida com essa dor, sabe, por não perdoar alguém ou por não perdoar a si mesmo. Sabe o que me faz pensar também? É que o prazer que a gente busca na comida é um prazer tão imediato. Será que os ganhos, se eu emagrecer, não vão ser muito maiores do que esse ganho que eu tenho agora de comer um chocolate? E eu costumo sempre dizer para os meus alunos, para as minhas alunas, para os meus pacientes, que as pessoas que alcançam metas, sucesso na vida, elas não se desviam do seu foco por prazeres momentâneos. Escreve essa frase. Pessoas de sucesso não se desviam do seu foco por pequenos prazeres. Você come uma torta de chocolate. Quanto tempo durou esse prazer? Muito rápido, né? Você comeu um bombom, quanto foi gostoso? Foi. Mas quanto tempo durou esse prazer? Foi tão imediato. E quais são as consequências que isso vão trazer para você? E não tem problema comer um bombom, uma torta de chocolate. Só que se esse padrão de comportamento você tem e você repete, aí isso vai te atrapalhar de ter um prazer muito maior lá na frente. Você sabe qual é o prazer do emagrecimento? Você sabe por que você quer emagrecer? Às vezes você nem sabe. Um sabotador muito grande está em não saber o porquê que você quer emagrecer. É ter clareza na sua meta. Isso é muito importante. Quantos quilos você quer emagrecer? Em quanto tempo você vai emagrecer? O que você vai fazer para emagrecer? Clareza, ter data, é cumprir, mas você ter a motivação. Ah, eu me saboto porque eu não me sinto motivado. E aí, nos meus grupos de emagrecimento, teve uma menina uma vez que ficou assim, essa dieta que você fez não deu certo. Ela estava muito próxima do que eu já estava fazendo, não deu certo, quero outra. E aí eu fui conversar com ela, que o meu padrão, o meu ponto de partida para montar um planejamento alimentar é o hábito alimentar da pessoa. Não adianta fazer uma coisa muito diferente do hábito, porque ela vai ter dificuldades para se manter naquilo. Mas ela insistiu muito e depois, eu quero cetogênica, eu quero não sei o quê. E aí eu fui tentando conciliar o que eu acredito como ideal para ela, mas cedi, oferecendo para ela o que ela estava me pedindo. Eu acredito que ela não teve um resultado tão bom. Por quê? Sabotador. E depois ela falou, não me senti tão motivada, Nutri. Atribuindo a minha responsabilidade por ela não ter emagrecido. De quem é a responsabilidade? Da onde vem a motivação?
Por mais incrível que seja o profissional, a motivação ela é minha, não é do outro. A motivação são os meus reais motivos que me fazem querer emagrecer. É eu me sentir bem quando eu olho na frente do espelho, é eu me amar, é eu entrar numa loja e não ter dificuldade para escolher uma roupa que a roupa que eu quiser eu posso comprar porque eu me sinto bem, ela cabe bem no meu corpo, a minha autoestima. Quais são os seus motivos? É ter disposição para brincar com meu filho, para correr e não ficar ofegante quando eu subo uma escada. Consegue entender? Você pode se inspirar em pessoas de sucesso, por isso que eu vivo contando depoimentos de pessoas, pacientes meus que emagreceram 60 quilos em 7 meses e não voltaram a engordar, e vários outros exemplos de sucesso. Eles servem como inspiração, mas não é motivação. A motivação ela tem que vir de dentro, isso vai fazer você entender os seus sabotadores e você ressignificar isso e você partir para a ação. Isso aí que a Joyce está falando, muito para a ação. Eu vou pegar um pouquinho mais pesado com vocês agora. Eu quero falar sobre as características dos sabotadores, pessoas que se sabotam o tempo inteiro. Quais são as principais características dessas pessoas? Primeiro, ela acredita que ela não é merecedora. Lembra da história que eu falei lá na infância que a mãe fala: você não merece sobremesa, você não merece tal brinquedo, você não merece, você não merece. E aí você acredita que você não merece emagrecer. Será que você pensa, será que você tem essa crença que é extremamente limitante de acreditar que não é merecedor? Outra característica das pessoas que se sabotam demais é não reconhecer as conquistas, as pequenas conquistas. E aí parece que nada é suficiente. Nada tá bom, nada do que você faz tá suficiente. Você sempre precisa da condição perfeita, da condição ideal. E aí hoje você comia 3 fatias de bolo, hoje você só comeu uma e você tá se xingando, se tratando mal por isso. Valoriza as conquistas. Você só comeu uma fatia. Eu já passei aqui um exercício do pote da autoestima, que é você escrever pelo menos 3, pegar um papelzinho avulso e escreve pelo menos 3 conquistas diárias. Hoje eu fiz exercício quando eu estava cansada, eu tomei 2 litros de água, eu fiz 5 minutos de agachamento, sei lá, eu não fui pra academia, mas eu fiz 5 minutos em casa, eu comi verdura e eu não gosto, sei lá, quais são suas conquistas? Reconheça, valorize as suas conquistas. Outra característica dos sabotadores é focar sempre no que não está bom. Ah, mas não tá bom. Ah, mas eu treinei errado, eu treinei pouco. Ah, eu não comi os vegetais como a Andresa colocou no meu plano alimentar. Ah, eu não... Mas quantas outras coisas boas você fez? Foque no que é positivo e não no negativo. Esse aqui pega em muita gente, muita gente. Sentimento de inferioridade. É comparação o tempo inteiro, não é autocomparação, é comparação com o outro o tempo inteiro. Você se compara com os outros. Ah, mas fulano tem filho e também consegue fazer tal coisa. Cada um tem os seus limites, cada um tem sua história. Se compare consigo mesmo, sabe? Olhe para a sua história, veja, entenda o que você viveu, o que faz hoje você ter essas crenças, ao invés de ficar se baseando no outro, se comparando com o outro. Comparação é muito desleal. Você vai fazer sempre muito mal pra você se você ficar se comparando o tempo inteiro com o outro. Fulano é mais bonito. Fulano tem um corpo não sei o quê. Fulano não, olha pra você. O que você pode fazer pra melhorar? E uma outra característica que é assim, batata. Batata doce. Ter a necessidade sempre de controlar tudo. A necessidade do autocontrole. Eu controlo tudo. Em outras palavras, eu sou fodona, porque eu controlo tudo. Todos ao meu redor, eu controlo tudo que vai acontecer, eu sou foda. Eu sou incrível, eu sou Mulher Maravilha. Ai, como isso é tolo pensar assim. A gente não tem controle de nada. E quando você acha que você tem controle, pessoas muito controladoras, quando alguma coisa foge do controle, porque foge sim, né? Nós somos adultos, aí desmorona tudo. Ah, eu tava indo tão bem, mas aí eu tava não sei o quê. Aí aconteceu tal coisa, fugiu do seu controle, né? Você é sempre controladora. E aí você percebe que você não consegue controlar, que você não tem domínio sobre tudo que acontece ao seu redor. Mas você pode ter domínio sim sobre como você vai agir diante das coisas que acontecem ao seu redor. Não queira controlar tudo.
Porque senão você aumenta ainda mais aquela crença de que eu não fiz nada direito mesmo, tá vendo? Eu não mereço mesmo. E você sempre se coloca para baixo. Vamos pensar em como resolver tudo isso? Vamos? Ainda tá com o seu papel e caneta na mão? Vamos pensar nas soluções? Eu vou dar 7 dicas do que você pode começar a fazer hoje para mudar tudo isso. Peraí. Antes eu tenho que contar um sabotador meu que, assim, foi muito forte esse, gente, muito. Eu já contei um pouco da minha história na semana passada, quando eu falei da minha trajetória, né? Que quando eu era criança, a gente veio de uma família muito pobre, né? Muito pobre, não humilde, não, pobre. E aí, assim, criança tem vontade de comer coisas diferentes, né? Eu conto isso pra todo mundo. Quem é meu paciente já ouviu eu contando isso no consultório. A gente tinha vontade de comer coisas diferentes. Então eu tinha muita vontade. Eu ia na casa das minhas amigas, as minhas amigas comiam farinha láctea. Eu achava assim, nossa, farinha láctea, biscoito recheado. Achava incrível poder comer farinha láctea. Era muito raro ter isso em casa, muito raro. Eu tinha vontade, desejo de comer. Olha, eu falo em farinha láctea até hoje, ó. Dá um saliva, a minha criança interior aqui, né? E aí, quando eu me formei, eu já era nutricionista. Meu primeiro salário, eu saí da faculdade que eu trabalhava, no NASP. E aí eu passei no mercado, comprei uma lata de farinha láctea e 1 litro de leite. E de um dia para o outro eu acabei com tudo aquilo. Eu tive uma baita de uma compulsão, eu comi uma lata inteira de farinha láctea de um dia para o outro. Sentimento que dá depois. Culpa, remorso, mal-estar. Por que eu fiz isso? E eu não conseguia entender o porquê que eu fazia aquilo. E depois isso aconteceu com outros alimentos. Compulsão alimentar com outros alimentos. Mas sempre relacionado ao mesmo sentimento. Sabe qual era esse sabotador? Esse sabotador é dos funkeiros. Da ostentação da comida. Tipo assim, agora eu podia comprar quantas latas de farinha láctea eu quisesse. Tava rica. Consegue entender? Quais são os seus sabotadores? Eu só fui ter clareza disso depois de muitos anos, com terapia, com autoconhecimento e tantos processos que eu já participei. Bioalinhamento. Então, se conheça, sabe? Entenda quais são os seus sabotadores. No final da live eu vou disponibilizar os 23 sabotadores, que é um e-book que eu criei sobre isso, tá? Sobre os sabotadores do emagrecimento, para você descobrir quais são os seus. E você vai ver lá a ostentação da comida. Agora eu vou passar 7 dicas para você vencer a autossabotagem. Saber lidar com a autossabotagem. Primeiro, como eu já falei isso, tenha objetivos claros. Saiba quais são as suas metas, tenha metas reais. Quantos quilos você quer emagrecer, em quanto tempo você quer emagrecer, coloque uma meta em longo prazo e coloque metas pontuais, metas para todo mês. E como você quer emagrecer, qual é o caminho que você vai fazer? Você vai procurar um nutricionista, qual nutricionista você se identifica, o que você deseja, com quem que você quer passar essa jornada, quem você vai segurar na mão e falar, vou junto com você, nutri, sei lá, me ajuda. Qual é o profissional que você vai escolher? Mas tem essas metas reais, alcançáveis, de quantos quilos, objetivos claros, em quanto tempo e como você vai fazer. Segundo, resgate os motivos pelo qual você começou. A motivação vem de dentro, nunca esqueça isso. Por que é que você começou? Sabe quando você está apaixonado pelo seu marido? Quando você está casado há muito tempo, e aí você um dia olha para aquele marido lá, todo barrigudo, pelancudo no sofá, e aí você olha e o casamento tá uma merda, a libido tá baixa, e aí você fala, eu queria me apaixonar de novo pelo meu marido, como é que você faz? Aí você fala, como que não dá mais não, é impossível, olha o traste desse. Tenta reconhecer nele as características, o que vocês tinham no início do relacionamento. O porquê que você se apaixonou por esse homem. Às vezes você deixou de fazer tudo isso, por isso que você não tá enxergando no outro. Aí você tá só punindo o outro, falando que ele tá barrigudo, pelancudo. Mas por que você se apaixonou por esse cara? As características podem estar ali ainda. É encontrar os seus motivos. 3. Analise o comportamento sempre. Por que eu quero comer isso? Por que eu tenho esse comportamento? Por que eu tô repetindo esse padrão de comportamento? Pense antes de agir. Tudo que você for colocar na boca, faça esse exercício. Dá trabalho, dá sim. É desafiador pra caramba. Cansa, mas é essencial. Antes de comer, antes de levar na boca, pense. Eu tô com fome real. Mesmo se for fome real, você pode esperar. Antes de ter um descontrole, um ataque compulsivo. Pessoas compulsivas precisam
Pensar antes de agir. Quarto, seja generosa consigo mesma. Se você tem uma amiga que tá muito mal profissionalmente, chega pra você e fala, eu não sei o que fazer profissionalmente, minha vida profissional tá horrível. Essa amiga já tem 40 anos, ela não sabe ainda o que quer fazer na vida. Você vai falar, você não tem vergonha na cara não, vai fazer alguma coisa, caça uma louça pra você lavar, vai fazer um curso. Você vai tratar ela assim ou você vai acolher, você vai tentar identificar quais são os pontos positivos, o que ela tem de qualidade, ela é boa em quê? Você vai tentar orientar com amor essa sua amiga. E por que com você fica com chicote, se chicoteando o tempo inteiro? Seja generosa consigo mesma, entenda que tá tudo bem se você cair, tá tudo bem se você tiver uma compunção. Sabe, não se julgue, que às vezes você não quer julgar o outro, mas você fica se julgando a si mesma. Aprenda com seus erros, ressignifique e cresça com seus erros, não fique se torturando com isso. Isso vai te fazer ficar mais paralisada ainda. Quinto, entenda que é desafiador sim, que não é um processo simples, que tem ônus e tem bônus, que você vai pagar o preço sempre, mas que vale a pena. Como eu falei, você está assistindo essa live e você deixou de fazer outras coisas. Você quer emagrecer, você vai deixar outras coisas para trás e às vezes até pessoas que não suportam ver você feliz. Então nem era amizade de verdade. Deixa fluir, deixa ir, sabe? Pessoas que ficam te colocando para baixo ou que não querem andar com você, ficam te criticando porque você não quer ir para pizzaria. Busque pessoas que estão aliadas com o seu propósito. Entre em projetos de emagrecimento, como os grupos que eu tenho, por exemplo, de emagrecimento. Que aí você vai ter um monte de gente ali que está tudo alinhado no seu propósito. Que não vão te criticar, não vão te julgar, vão te acolher, sabe? Não tô falando para você virar as costas para as pessoas que estão junto com você. Mas não deixe essas pessoas te afetarem dessa forma. Sexto, procure ajuda profissional. Se você tem compulsão alimentar, eu falo que compulsão alimentar nem se trata com nutricionista, se trata com psicólogo. A nutrição comportamental, que é essa abordagem que eu tenho na nutrição, ajuda muito. Os meus pacientes podem falar isso, que às vezes eu me sinto... Gente, às vezes eu quase não falo de nutrição nas minhas consultas, eu falo só sobre comportamento, para quem precisa. Mas não substitua o trabalho de um psicólogo, faça terapia. Não queira emagrecer sozinho. Segure na mão do psicólogo e do nutricionista. Gente, amo vocês também, vocês são incríveis. E sétimo e último, você precisa acreditar em si mesma. Se você não acreditar, as pessoas talvez não acreditem. As pessoas vão olhar e falar, mas você já tentou várias vezes, a sua vida foi só isso, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Se você não acreditar, talvez os outros não acreditarão. Acredita em você. Lembra daquela mineirinha que eu contei pra vocês, uma amiga da faculdade? Que quando eu falei que eu não ia conseguir pagar os meus estudos, lembra disso? Que eu contei em alguma live? Ela bateu a mão assim na mesa e falou, e ela era fanha, eu tenho certeza que você vai conseguir. A Ellen, às vezes ela tá por aqui, Ellen, desculpa chamar você de fanha na minha live. Gente, se alguém acredita em você, eu acredito em você, você também precisa acreditar em si mesmo. Seja protagonista da sua história. Pegue todas as crenças, todas as almofadinhas que você gerou com a obesidade, com o sobrepeso. Você não precisa mais dessa proteção. Tá tudo bem, isso foi importante para você, mas a partir de hoje você não precisa mais. Vamos fazer o exercício? Eu vou postar lá no meu canal do Telegram esse PDF, que é um e-book, tá feinho aqui, mas lá tá mais bonito, com os 23 sabotadores que eu quero muito que vocês identifiquem, que vocês façam esse exercício. Quando você encontra alguma coisa que está errada, vamos supor que você trabalha numa empresa e aí você encontrou uma máquina que está com problema. Você faz o quê? Uma medida corretiva. Você não vai fazer vista grossa para aquela máquina. Você vai ter que encontrar uma solução para aquela máquina que está com problema. Se você identificou quais são os seus sabotadores, você não pode mais, a partir de hoje, fazer vista grossa em relação aos seus sentimentos. Isso é muito importante. Então, a partir de hoje, resolva essas questões, ressignifique e seja mais forte e alcance os seus resultados. Beijão pra vocês. Até mais.